quando eu ainda era bem pequena, né? Eu venho de uma família católica, minha mãe muito devota de Nossa Senhora Aparecida, e a gente era obrigada, né, a ir à igreja com ela, ir às missas, e isso eu fui crescendo naquele meio ali da igreja católica. E quando eu tinha por volta de uns 8, 9 anos, fizeram um ponto de pregação de uma igreja evangélica próxima à minha casa. Foi o meu primeiro contato com o evangelho cristão. Eu passei a frequentar esse local, fiquei ali por alguns anos, e daí chegou a adolescência, eu acabei me afastando do evangelho. Aos 18 anos eu engravidei, tive minha primeira filha, com uma vida assim, muito sofrida, muito apertada, uma gravidez de risco, tive pré-eclâmpsia no meu parto, fiquei entre a vida e a morte, mas Deus não me permitiu morrer, porque Deus já tinha um propósito na minha vida. Aleluia. Como tem na vida de todos, né? Ele já nos separa no ventre da nossa mãe. E Deus me deu a oportunidade de sobreviver. E com 21 anos eu tive o meu segundo filho. Eu passei assim, uma vida muito difícil. Eu fui catadora de garrafa PET, de latinha, para conseguir criar os meus 2 filhos. E com 10 anos a minha filha foi violentada por uma pessoa da família. Meu E eu Deus. tive que sair do local onde eu morava. E saí ouvindo de muitas pessoas que eu não ia ser ninguém na vida, que eu iria voltar para lá com a cabeça baixa e pedindo arrego a todos dali. Eu saí do lugar onde eu fui criada, irmãos, no meio da família, sabe? E fui para um local onde estava longe de todo mundo. E assim, Deus permite que a gente passe por certas coisas na nossa vida para a gente reconhecer que Ele é único e verdadeiro na nossa vida. E ali, quando eu pensei que para mim era o fim, Deus estava me dando mais uma chance. Eu fui na delegacia, eu dei parte, e nisso, que eu fui na delegacia, quando eu cheguei lá, tive uma contraprova, porque a mãe do rapaz que tinha violentado a minha filha, ela já tinha ido à delegacia e ela tinha dado uma queixa contra mim. Ela falou que eu era garota de programa e que eu tinha relações na frente dos meus filhos e a minha filha é que seduziu o filho dela. Meu Deus. E eu fui muito humilhada, irmãos. Minha patroa, na época, teve que ir na delegacia provar que eu trabalhava com ela, que eu não era garota de programa. Passei por muitas situações, assim, como posso dizer para vocês, de vergonha mesmo, quando chegava no fórum, as assistentes sociais me tratavam mal. E eu resolvi que eu ia deixar aquilo para lá, que eu ia deixar nas mãos de Deus, que a melhor justiça que a gente tem é a dele. E eu resolvi seguir a minha vida e esquecer isso, passar uma borracha, porque isso fazia muito mal para a nossa família, para minha filha. Então, a partir do momento que eu resolvi seguir a minha vida, parece que as coisas começaram a acontecer. Eu consegui abrir um salão para mim, com muita dificuldade, mas consegui. Eu tinha 3 funcionárias e as coisas começaram a acontecer de um jeito assim que parecia muito bom. E nisso eu conheci uma cliente que ela era espírita e ela me convidou para ir a uma sessão no centro dela. E eu passei ali a frequentar o centro espírita. E eu passei a gostar, porque toda vez que eu ia, eles me falavam alguma coisa boa,
que ia acontecer coisas boas na minha vida. Só que eu sempre tinha que dar algo, né? E ali eu esqueci que o nosso Deus, Ele nos dá sem nos pedir nada em troca. E eu comecei a frequentar aquele local, e eu fui me envolvendo com aquilo, fui me envolvendo, e eu não fui percebendo, mas eu fui me afundando naquilo ali. Quando eu percebi, eu já estava começando a perder tudo que eu tinha novamente. Eu perdi meu salão, eu me afundei em dívidas, eu recebi uma notificação da imobiliária me dando uma semana para eu esvaziar a casa que eu morava, porque eu já estava com 3 meses de aluguel atrasado. E no centro eles sempre falavam que eu ia dar a volta por cima, E nesse período eu conheci um rapaz que ele era da igreja. E ele falava que não era bom para mim ficar frequentando aquele local e tal. Então, assim, a gente só se via de 15 em 15 dias. E o dia que a gente se via era exatamente o dia das sessões do centro. Então, eu comecei a me afastar do centro. E nisso que eu fui me afastando, eles começaram a brincar com a minha vida. Satanás, ele brincou realmente comigo. Ele me colocou em cima de uma cama, ele me deixou 15 dias sem andar. Eu dei uma entrada no hospital, porque eu tinha que fazer uma cirurgia de emergência. Mas o meu Deus, ele não deixou que tocassem no meu corpo, porque talvez ali seria a minha última entrada no centro cirúrgico. Mas Deus, ele tinha um propósito na minha vida. E sem eu perceber, eles já tinham combinado de me fazer cabeça no centro. Eu ia trabalhar no centro, eu ia receber santo no meu corpo. Só que eu não era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu conhecia o nosso Deus. E eu não queria receber outros santos em meu corpo. E esse rapaz, ele sempre falava comigo, sai disso, isso não vai te levar a lugar nenhum. E eu fui percebendo que realmente aquilo não ia me levar para lugar nenhum, né? Então eu fui me afastando. E depois disso a gente acabou se separando, eu me afastei do centro, eu tive que sair da casa onde eu morava, fui para uma outra casa. Só que minha vida parecia que ela não dava certo. Aí um belo dia uma cliente chegou para mim e falou, por que você não vai na igreja comigo? Eu sempre te chamo. Vamos lá, Deus tem um propósito na sua vida. E eu aceitei o convite dela, porque eu já não tinha mais saída, eu não tinha mais o que fazer, né? E eu aceitei. Aí eu fui à igreja com ela, e quando eu cheguei naquele lugar, eu só chorava, eu não tinha o que falar. E quando o culto acabou, a pastora ali, que eu nunca tinha me visto, ela chegou perto de mim, ela me deu um abraço, e ela falou assim para mim, você sabe que a sua vida aqui hoje não é por acaso. Que Deus, ele tem um propósito na sua vida. Deus quer trabalhar com você. E eu fiquei ali sem entender e chorando. E ela começou a falar coisas da minha vida que só eu e Deus sabíamos. E ela foi e falou para mim que Deus iria restaurar tudo que eu tinha perdido. Aleluia. Tudo. Bastava que eu aceitasse e fazer as vontades de Deus. E eu comecei a frequentar aquela igreja, aceitei Jesus como meu Salvador. Só que aí as batalhas continuam, né? A batalha continua. E isso, minha mãe veio a ficar muito doente. Minha mãe teve que amputar uma perna. E eu não entendia o propósito de Deus. E eu perguntava, Senhor, eu estou fazendo a sua vontade e por que está acontecendo isso tudo? Mas eu não entendia que o propósito de Deus era trabalhar na vida da minha mãe através de mim. Minha mãe, por ser muito católica, ela falava que se o mundo inteiro se rendesse aos pés do Senhor, ela seria a única
que não iria entrar para o Evangelho. Meu Deus. E no leito de um hospital, a minha mãe saiu de um coma que o médico falou que só um milagre faria ela voltar. E eu ali orando, o Senhor permitiu que ela voltasse daquele coma. E minha mãe voltou lúcida, como se nada tivesse acontecido. Ela segurou na minha mão e ela falou: minha filha, eu quero aceitar esse Deus que você serve. Aleluia. Esse Deus da sua vida. Eu quero Glória. Ele para mim. E ali no leito do hospital, a minha mãe se rendeu ao Senhor. Nós fizemos uma oração, louvamos ao Senhor dentro da enfermaria. E eu entendi ali um propósito que Deus queria para mim. Foram 6 meses de luta com a minha mãe, mas eu na consciência que ela já tinha aceitado ao Senhor e que fosse feita a vontade dele. Minha mãe teve 2 hipoglicemia acompanhadas de AVC, ela teve 3 AVC ao todo. E eu sempre ali ao lado dela, cuidando dela. E no dia que minha mãe veio a falecer, o Senhor me falou. Ele me avisou, eu estava em casa, eu senti uma dor muito forte, um aperto do coração. E eu sabia que naquele momento o Senhor estava levando a minha mãe. Eu me arrumei, fui para o hospital, era um domingo, e chegando lá, eu fiquei perto da minha mãe o restante do dia e passei a noite lá com ela. E eu não conseguia dormir a noite toda vigiando ela. E sempre orando e pedindo ao Senhor que fosse feita a vontade dele. E quando foi na segunda-feira de manhã, minha mãe passou mal, ela só deu um suspiro e um grito muito alto. Eu levantei, botei a mão na testa dela e falei: Senhor, que seja feita a tua vontade. Meu Deus. Eu estou pronta para aceitar a tua vontade. Jesus. E ali os médicos vieram, levaram a minha mãe para o CTI, e depois o médico me chamou e conversou comigo e falou: você já sabe, né? Não tem mais jeito, a única coisa que a gente pode fazer é dar um pouco de conforto para ela nesse momento. Eu fui para o lado de fora do hospital, peguei a minha Bíblia e comecei a orar. Eu falei: Senhor, ele falou que eu sei, mas na verdade eu não sei o que está acontecendo, eu estou meio perdida. Me dá uma palavra que seja a resposta para o que eu preciso. E naquele momento eu abri em Salmos, e é aquela passagem que fala que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E aí eu tive a certeza que o Senhor estava levando a minha mãe. Eu liguei para minha irmã, para o meu irmão, meu pai, minha filha, e foi todo mundo para o hospital. E aí o médico me deu a notícia que realmente tinha acontecido naquele momento que ele me chamou, mas que ele não quis falar comigo porque eu estava sozinha e ele não saberia o que poderia acontecer comigo. Aí eu agi tudo que aconteceu ali, enterro, velório da minha mãe, eu resolvi tudo e enterrei a minha mãe, mas na consciência de que ela foi para a glória do Senhor, que o Senhor a levou, né? Que ela aceitou ele como Salvador. E a partir dali eu me dediquei mais ao Evangelho, eu mergulhei mesmo para fazer as vontades do Senhor. E com 5 meses que a minha mãe tinha falecido, meu pai veio me visitar e meu pai passou mal na minha casa. E eu tive que levar meu pai ao pronto-socorro, às pressas. Quando chegou lá, foi diagnosticado que meu pai tinha que fazer uma cirurgia de urgência. E meu pai tirou 2 metros do intestino grosso. Meu Deus. Meu pai hoje faz uso de bolsa de colostomia. Ele está aqui comigo, para a honra e glória do Senhor. É outra pessoa que também falava que não aceitaria Deus. E ele, no leito do hospital, ele falou: minha filha, se eu sair dessa, eu vou na igreja com você.
Meu Deus. Então, eu creio que Deus ele vem trabalhando na minha vida através dessas coisas que vêm acontecendo. E hoje, eu moro numa casa que, graças a Deus, é bem melhor do que aquela que o inimigo me tirou, que eu achava que era uma casa boa, mas Deus ele prometeu e ele está cumprindo. Hoje eu moro numa casa grande. Meu trabalho, graças a Deus, eu consigo manter a minha vida. Eu mantenho as minhas contas em dia. Eu boto a minha cabeça no travesseiro com a certeza de que eu posso andar de cabeça erguida na rua, porque eu não estou devendo a ninguém. E as pessoas olham para mim e falam: nossa, Ângela, você hoje é uma outra pessoa. Você tem um brilho no olhar que é diferente. A gente não sabe explicar, mas é diferente. Então, irmãos, em meio a tantas lutas, a tantas batalhas, eu consigo perceber a mão de Deus sobre mim. A mão de Deus me sustentando nisso tudo. Vocês podem falar assim: poxa, mas ainda tem batalha, o seu pai ainda está aí, o seu pai ainda está doente. Mas eu creio que o meu pai também está sendo cuidado por Deus. Que Deus também tem um propósito na vida dele, assim como tem na minha. Que assim como tratou a minha mãe, está tratando o meu pai, e eu ainda estou aqui para que eu possa ser um canal para que outras pessoas venham a ser cuidadas por Deus através de mim. Então, assim, teve lutas, teve batalhas, teve, mas foi para glorificar o nome de Deus. Porque eu creio que se eu não estivesse na presença do Senhor, hoje eu não estaria aqui. Porque eu já tive livramento de morte dentro dessa minha casa, onde o inimigo me tirou. Eu tive um assalto antes de ser despejada. Meu Deus. E nesse assalto, a gente ficou presa dentro de casa com 2 rapazes armados. Eu estava atendendo uma cliente em casa. E o rapaz, ele se desesperou e ele disparou a arma na minha cabeça. Mas a arma falhou. Então eu vejo em cada detalhe a mão de Deus cuidando. Aleluia. E por quê? Se não fosse da vontade dele, eu teria morrido com aquela bala na cabeça. Quando o inimigo me deixou em cima da cama 15 dias sem andar, eu teria morrido. E eu cheguei no hospital e eu fiz exames e o médico falando: você tem que operar, mas a gente vai fazer uma tomografia primeiro para saber exatamente onde a gente vai ter que te abrir, porque os médicos nem sabiam o que eu tinha. Então, quando ele fez a tomografia, ele falou: a gente não acha nada em você. Você está limpa, como isso? Que dor é essa que você não anda? Então, assim, eu creio que Deus já vinha trabalhando ali, porque se mostra alguma coisa naquele exame da tomografia e eu vou para um centro cirúrgico, sem eles nem saber o que eu tinha, eu poderia ter morrido. Então, Deus, quando Ele tem um propósito na nossa vida, Ele não deixa que nada aconteça. É forte. Nunca. Então, assim, eu confio no Deus que eu sirvo e queria passar isso para os irmãos, para a gente não perder a fé nesse Deus. Se Deus te prometeu algo, confia. Se você acha que está demorando, espera. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Eu sei que Deus ainda tem muito ainda para fazer na minha vida, mas o que Ele fez até hoje, eu já sinto assim, uma gratidão enorme, enorme. Eu só posso louvar e glorificar o nome desse Deus maravilhoso. Agradeço a minha oportunidade, agradeço ao Casal da Fé por ter me deixado aqui esse espaço para estar falando um pouco com os meus irmãos aqui. Espero que o meu testemunho tenha servido para que vocês se firmem mais no Senhor, se agarrem mais. Se Ele te prometeu, espera, confia que Ele vai cumprir. Amém? Obrigada. Meu Deus, irmã.
Então quer dizer que... Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Então quer dizer que você chegou aí para o centro e começou a servir outros deuses. Sim, E aí você conseguiu abrir um salão, não foi? isso. E depois que você largou eles? Perdi tudo, né? Ué, mas eles não Perdi tinham te tudo. dado, pô? Mas eles querem o troco, né? Ah, eles não te deram dado não? Tem troco? Tem preço a pagar? Tem preço, e tem um preço alto, um preço muito alto. Aí hoje você está na presença de Deus, Deus restituiu tudo aquilo que você perdeu e te deu algo melhor ainda, né? Hoje tem 4 anos que eu estou na presença do Senhor novamente e Deus está restituindo a minha vida, graças a Deus. Glória a Deus. Agora, se aquela bala disparem, aquela arma disparem, Eu não poderia estar aqui contando o meu testemunho e glorificando o nome de Deus. ou poderia ter ficado entrevada em uma cama dependendo dos outros, né? Irmão, pelo local da bala, se tivesse saído, eu não teria chance. Teria sido morte na hora. Mas como você serve um Deus que ressuscita, né, irmão? Amém. Esse se Deus tem um projeto na sua vida, irmã, muito, muito, muito obrigado mesmo pelo seu testemunho, né? Por você ter, eu sei que você é tímida, como você falou, mas você não tem noção quantas pessoas estão sendo abençoadas ouvindo esse testemunho. E quando a pessoa fala ao vivo, dá para a gente conversar também com a pessoa e perguntar mais alguns tipos de detalhes. Então Sim. você foi usada pelo Espírito Santo, não desista, não pare. Deus ainda tem um projeto na sua família para cumprir. Eu não falo isso por falar, não. Eu falo isso direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Deus ainda vai preencher um espaço na sua família, qual você pede a Ele. Você recebe essa vitória em nome de Jesus. E eu vou estar colocando agora a sua música, a qual você pediu. Aí você pode desligar agora o telefone e ouvir e assistir ao vivo lá no Facebook. Que Deus abençoe a sua vida e seu testemunho vai estar também lá no YouTube, tá bom, irmão? Para todo mundo assistir, eu tenho certeza que aquele que ouvir vai ser impactado com a glória de Deus. Muito obrigado, irmã. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Amém? Tá na paz. Paz. A pedido da irmã. Só quem tem raiz. Se esse louvor tem mensagem, a gente toca. Irmão, que testemunho forte, hein? Cadê o seu testemunho? Precisamos levar o testemunho, engrandecer o nome do Pai. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi. Isso aí é pedido da Ângela. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu. Compartilha aí esse testemunho, irmão. Tenho certeza que falou com você. Só quem tem raiz. Suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. E aí, Roselaine, recebeu? Renata Diniz, recebeu?
Bianca, Diaconisa, todos que estão nos assistindo. Cada deserto que eu sobrevivi. Só quem tem raiz, irmão. Você viu, ela foi servir outros deuses. Só que quando ela saiu, os deuses tomou tudo que ela tinha e deixou ela na pior. Só existe um Deus. E o preço já foi pago lá na cruz, sem te cobrar um tostão. Eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que suportei. Só quem tem raiz e ainda adorar como se nada tivesse acontecido. Suporta o que suportei. Só quem tem raiz apenas chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Perseguido, machucado, Minha raiz cresce. Meu Deus, é forte, hein, irmão? Que testemunho foi esse? Que humilhação que ela passou. Satanás brincou com ela, fez ela perder tudo. Deus restituiu. Esse é o Deus a qual nós servimos, irmão. Ângela, que Deus abençoe muito a sua vida. Muito, muito obrigado mesmo por ter tido o privilégio de ter você no nosso programa, de você ter participado do nosso programa, irmão. Estou muito alegre mesmo. Manda o seu áudio. O áudio é só a garantia. Se você de repente não quiser falar ao vivo, se o telefone no momento falhar, nós ficamos com o áudio. Segunda-feira que vem, nós não temos ninguém ainda. Amém? Segunda-feira nós não temos ninguém para trazer o testemunho. Ó, ela tá colocando aqui, ó, a Ângela, tá? Esqueci de falar que o garoto que violentou minha filha depois foi preso por assalto e me deu o dinheiro para pagar a fiança. E pediu dinheiro para pagar a fiança. O garoto que violentou a filha dela foi preso em um assalto e pediu a ela dinheiro para pagar a fiança. Eu não quero nem saber qual foi a resposta dela, o que ela fez. Amém, irmão? Eita, Jesus! Irmão, manda seu testemunho. Testemunho forte. Tenho certeza que edificou muitas almas aí. O seu testemunho pode mudar vidas. Então não se cale não. Amém, irmãos? Irmãos, já vamos terminar o programa. Mas antes de terminar o programa, eu queria fazer o quadro